Só vamos lá, vamos dar sequência aos assuntos. Aí hoje a gente vai falar sobre o valor presente líquido. O que é o valor presente líquido? Da mesma forma que eu fiz ontem, eu vou começar falando sobre a. Eu vou falar de uma conversa aqui, está bem rápida, a ideia do conteúdo, e depois a gente vê o que está escrito realmente lá oficial, que foi tirado do livro. O valor presente líquido, ele é também uma forma de análise de investimento, tá? Bem semelhante como foi a taxa interna de retorno, só que a diferença do valor presente da taxa interna de retorno para o valor presente líquido é que no valor presente líquido, como o nome está dizendo, eu vou descobrir um valor, tá? Um valor em espécie, tá? Em real, no caso do Brasil, em dólar, dependendo da moeda que for utilizada. E o que representa esse valor? Se você parar, se você tiver dúvida no entendimento, é só você pegar a palavra e entender cada uma das palavras do o que ela quer dizer, tá? Aí nós Sim. temos um valor presente, ou seja, eu vou pegar um fluxo de caixa e vou descontar para o valor presente, ok? Só que esse valor presente é líquido. O que é uma coisa líquida? Uma coisa líquida, quando a gente fala de contabilidade e finanças, é, é quando você retira alguma coisa dela, né? Lembra do que a gente tem o bruto e tem o líquido. O bruto é o total e o líquido eu retiro algum valor dele. E qual é esse valor que é retirado? No caso do valor presente líquido, é o valor do investimento. A ideia é o seguinte: imagine que eu coloco 100 mil reais, tá? E esses 100 mil reais eu recebo o fluxo. Lembra daquele fluxo do ano passado, né? 20, 30, 40 e 70. Eu recebi esses valores. Aí eu vou descontar todos esses valores a uma taxa. Quando eu descontar todos os valores a uma taxa e trazer para a data presente, vamos supor que deu 110 mil. Quando eu descontei tudo e trouxe para o valor presente, deu 110. O investimento foi de 100 mil. Se eu tirar os 100 mil dos 110, né, os 110 é bruto. Aí eu retiro o valor do investimento, que é 100 mil. Sobrou quanto? Sobrou 10. 10 mil reais é o valor presente líquido. Aí qual a diferença, outra diferença da taxa interna de retorno para o valor presente líquido? Na taxa interna de retorno, a gente vai descobrir uma taxa. No valor presente líquido, a taxa é dada. Lembra que no último exercício de ontem tinha um valor ali de 25%? Aí eu coloco, por exemplo, eu tenho esse fluxo de caixa, mas eu quero receber pelo menos 25% dele. Se eu descontar o valor a essa taxa de 25%, o quanto é que sobra? E aí vem o detalhe, tá? Preste atenção no detalhe agora. Valor presente líquido pode ser positivo ou negativo. E diferente dos cálculos que a gente fez antes, eu não posso desconsiderar o sinal. Tá? Então anotem aí, ó, letras garrafais no caderno de vocês. Tá? O valor presente líquido ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Eu não posso desconsiderar o sinal, porque dependendo do sinal, ele vai indicar se o investimento foi bom ou foi ruim. Nesse exemplo que eu estou dando, se a taxa é de 25% e eu faço o valor presente líquido e o valor dá positivo, significa que a rentabilidade, a taxa interna de retorno foi maior do que 25%. Por isso que o valor deu positivo. Se a taxa interna de retorno foi menor do que 25%, aí o valor daria negativo. Vê como ela é tão ligada, tá? Para poder explicar valor presente líquido, eu estou utilizando as ideias de taxa interna de retorno. Por isso que eu falei que a gente não usa aquela taxa total, é o resultado total que a gente viu no fim do último slide, tá? A gente não usa aquilo porque a gente prefere utilizar o valor presente líquido. Então, valor presente líquido positivo, o investimento foi bom, ele foi melhor do que eu esperava. Se o valor presente líquido for zero, significa que a taxa interna de retorno foi exatamente igual ao valor que eu esperava receber. E se for negativo, significa que o investimento foi ruim.
Ou pelo menos não foi tão bom quanto eu esperava, né? Não atingiu o mínimo que eu esperava. E aí vamos começar agora na teoria, né? Eu já só dei aí essa introdução do assunto, para a gente não se assustar com esses números, porque da mesma forma do outro, a gente não faz isso na mão, tá? Porque, veja, é pior ainda fazer isso na mão do que o da taxa. Apesar de ser parecido aí os cálculos, mas ainda é um pouquinho mais chato ele. Então, o método do valor presente líquido para análise dos fluxos de caixa é obtido pela diferença entre o valor presente dos benefícios previstos de caixa e o valor presente do fluxo de caixa inicial. Ou seja, é o que eu falei, eu desconto os títulos aqui, eu desconto os pagamentos, essa primeira parte aqui, o que sobra, o resultado dele eu subtraio o investimento inicial e aí esse valor é o valor presente líquido, que está aqui como NVP, tá? Que é o símbolo que a gente vai ver aqui na calculadora, NVP, tá? Net Present Value, em inglês. Mais um pouquinho de teoria. Comparativamente ao método da taxa interna de retorno, o valor presente líquido exige a definição prévia da taxa de desconto a ser empregada na atualização dos fluxos de caixa. É o que eu falei, em valor presente líquido sempre será dado uma taxa. A taxa interna de retorno eu irei descobrir qual é a taxa, mas o valor presente líquido sempre dará uma taxa de resultado, tá? De resultado não, na questão para poder calcular. Ah, professor, se não vier a taxa. Se não vier a taxa, não tem como calcular, tá? É simples assim, tá? Esses assuntos, eles são os assuntos mais simples da disciplina, apesar de ter todos esses processos na calculadora. Mas por que eu vou dizer que ele é mais simples? Porque não tem tanta condicional. Não tem esse negócio, eu vou converter taxa, eu vou ver período, eu tenho que entender a questão, não. Vai ter um fluxo de caixa e vai ter uma taxa. Você faz o cálculo. Deu positivo ou negativo. Se deu positivo é bom, se deu negativo é ruim. Acabou. Não importa como ver a questão, mas a questão sempre vai ter isso. Tá? Então, não tem muita variação de como a gente colocar na questão, não. A gente só muda os números, mas as questões são muito parecidas. Pode ser trabalhoso, porque a gente pode ter vários fluxos, como aquela questão de ontem, né? Que tinham 4 fluxos ali para se comparar, se analisar. A gente pode perguntar ali qual deles é o mais rentável. Aí você vai ter que fazer um por um. Então, aí, ou a gente pergunta qual é o melhor, aí vai ter que fazer todos. É trabalhoso, mas é muito simples o entendimento. E é fundamental para análise de investimento, tá? Fundamental mesmo. Quem faz cálculo para investir, utiliza esses conceitos, tá? Isso não é coisinha, como eu falei para vocês ontem, né? Lembre ali, quem já assistiu, quem nunca assistiu, eu aconselho que assista. Coloca aí no YouTube Shark Tank, tá? Essa, acho que todos conhecem, né? Mas só para gente, vocês procurarem correto, assistam esse programa aqui, ó, Shark Tank Brasil, que vocês vão ver que esse conceito, conceito de taxa interna de retorno, valor presente líquido, payback, ele é falado em quase todos os programas, tá? E lembre que o programa é editado ali, tá? Quando não falam é porque cortaram na edição, mas é muito comum aparecer. É bem interessante. Vamos lá, voltar para nossa teoria. Vamos lá, eu tinha parado aqui. Aí, na verdade, o valor presente líquido não identifica diretamente a taxa de rentabilidade ou custo da operação. Ao descontar todos os fluxos de caixa e saída de caixa por uma taxa de desconto mínima aceitável, o resultado econômico da alternativa é expresso em moeda atualizada. É o que eu tinha falado. Isso tudinho foi para dizer o que eu tinha dito. Não é taxa aqui, a taxa já vem na questão. O que a gente vai descobrir aí é um valor. Sempre um valor. Não confundam isso. É muito importante a gente saber como as coisas são expressas, tá? É, taxa interna de retorno é expresso em uma taxa percentual. O valor presente líquido ele é expresso em moeda, em dinheiro. E aqui tem um exemplo, tá? O exemplo aqui é o seguinte: ó.
Admita que uma empresa esteja avaliando o investimento no valor de R$ 750 mil, ou seja, eu vou investir, vai sair do meu bolso R$ 750 mil. Está representado aqui embaixo. Ó. Do qual esperam-se benefícios anuais de caixa de 250 mil no primeiro ano, 320 mil no segundo ano, 380 no terceiro ano e 280 no quarto ano. E aí, pessoal, deixa eu colocar uma definição aqui de prática, tá? De mercado. É o seguinte, a gente consegue calcular o payback de uma coisa que já aconteceu, a gente consegue calcular esses três índices, tá? Payback, taxa externa de retorno e valor presente líquido, de uma coisa que já aconteceu no passado, mas a gente consegue também fazer esses cálculos com previsões futuras. Tá? E aí, como é que a gente faz isso? A gente estimar esses valores aí, esses esperam-se benefícios anuais de caixa de. Tá? Isso não é uma coisa aleatória, não. Tá? Existe muito cálculo matemático para se identificar isso. Tanto é, só para vocês terem uma ideia disso que eu estou falando, a gente não vê que, por exemplo, o governo, né? O governo normalmente, ou então as agências aí de avaliação de risco, normalmente eles indicam assim, ó, o Brasil esse ano vai crescer tantos por cento. Mesmo que na prática não seja exatamente aquilo, mas nunca é tão diferente, ou então dificilmente é tão diferente assim. É só quando acontece alguma coisa no meio do caminho que muda, né? E aí eles vão corrigindo. Mas em um cenário normal, a expectativa é que aconteça isso. E aí são esses cálculos matemáticos, econômicos que se realiza para poder chegar nesses valores, tá? É possível se saber, por exemplo, a gente pode inclusive, e aí numa análise de projeto, você vai abrir um negócio, né? E aí você cria cenários para esse negócio. Eu tenho um cenário otimista, um cenário pessimista e um cenário esperado. E aí você vai criar previsões de caixa para esses três cenários. E aí você pode descontar esses valores para poder. Você cria os três cenários, faz o desconto deles, utilizando esses três índices, e aí você consegue ver, por exemplo, no meu cenário, mesmo no meu cenário pessimista, o meu negócio ainda é viável, qual a taxa que eu teria de retorno com ele? Tá? Então, isso é coisa de que, assim, quem trabalha com investimento, quem trabalha no ramo empresarial, se não utiliza, tá fazendo as coisas no achismo, tá? E a gente não. O mercado não é muito fã de achismo, não. O cara que vai no achismo, ou ele deu muita sorte na vida, ou ele se prepare, porque pode ser que ele quebre em pouco tempo. Mas vamos lá, vamos fazer aqui esse cálculo. E aqui vejam que, admitindo-se que a empresa tenha definido 20% ao ano a taxa de desconto a ser aplicada aos fluxos de caixa do investimento, tá? Foi dado esse valor. Eu quero que investir 750 mil, eu estou prevendo ter esses retornos aqui. Mas esses retornos só serão bons para mim se eu ganhar pelo menos 20% com eles. Se não for pelo menos 20%, não me interessa. Aí a gente faz esse cálculo aqui para ver se a empresa atingiu o objetivo ou não. Aí vamos lá na HP. Como é que a gente faz? A gente começa do mesmo jeito. Ó. 750 mil é o primeiro valor. Eu coloco 750 mil, troco o sinal e digo que ele é aqui o meu valor inicial, do meu fluxo de caixa. Aí eu coloco 250 mil. Tá? Uma coisa que eu não falei ontem, mas esse CF aqui é de fluxo de caixa, tá? Acho que facilita a gente lembrar no futuro qual é o botão que a gente tem que apertar quando a gente sabe a definição, sabe em inglês o que é que eles significam. 250 mil eu já coloquei lá, agora 320. A gente coloca aqui também mais uma parcela de fluxo de caixa, 380 é a próxima e 280. Pronto, coloquei tudo lá no meu fluxo de caixa. Se eu fosse calcular a taxa interna de retorno, era só apertar aqui no laranja e apertar no IRR. Como eu não quero a taxa interna de retorno, eu quero o valor presente líquido, aí eu ainda não posso apertar o laranja e o NPV. Por que não? Porque eu ainda não disse qual é a taxa.
Então eu tenho que vir aqui, ó, colocar os 20 e dizer que 20 é a taxa. Só que agora eu venho direto, tá? Eu não quero usar o botão laranja nem o verde, eu quero o I aqui de taxa. Eu coloco o 20 como taxa. Agora sim eu aperto o laranja e o NPV. Aí ele vai me dizer aqui, ó, que o valor é 35.493,83. Ou seja, tá? Qual é a definição disso? Se eu pegar 250 mil, trazer para o valor zero, 320 mil, trazer para o valor data zero, 380, trazer para a data zero e 280 e trazer para a data zero, tudo isso descontando pela taxa de 20%, quanto é que eu vou ter aqui? Aqui eu vou ter na data zero 785 mil. E por que 785 mil? Que é o valor que quando eu subtrair 750, eu vou ter esses 35. É o que passa dos 750, é o que vem a mais. Se o valor fosse menor do que 750, o resultado aqui daria negativo. Aí indicaria que o investimento é ruim, entendeu? Como ele deu positivo, significa que o investimento é bom. Ou seja, a taxa interna de retorno é maior do que 20%. Se a gente quiser ver isso, é só vir aqui e apertar. Taxa interna de retorno foi 22,39, superior a 20%. Então o negócio foi bom, maior do que o esperado. Entendeu? Aqui o cálculo. Isso daqui daria para fazer na mão, tá? Esse dá para fazer na mão assim, é um pouco muito bem trabalhoso, mas dá. Eu peguei o valor, a taxa de 20%, só que é o período 1, descontei. Ao segundo, a taxa de 20% também, com o segundo período, descontei. Descontei no período 3, descontei no período 4. E daqui são os valores descontados. Somei tudo aqui, deu quanto? 785, 493, 22. Subtraiu 750, chegou nesse resultado. Dá para fazer na mão. É muito trabalhoso fazer isso, tá? Eu não vou pedir que vocês façam. Vamos ver como é simples no HP. Praticamente de uma vez só, a gente calcula a taxa interna de retorno e a gente calcula o valor presente líquido. Aí, um pouquinho mais teoria. Observe que, mesmo descontando os fluxos de caixa pela taxa de 20%, conforme definida previamente, o valor presente líquido é superior a zero, indicando que a alternativa de investimento oferece uma taxa de rentabilidade anual superior aos 20%. Nesta situação, evidentemente, o investimento apresenta-se atraente, indicando sua aceitação econômica. O que está escrito aí é exatamente o que eu já expliquei. Ao se elevar a taxa de desconto para 30% ao ano, por exemplo, o valor presente líquido apresenta-se negativo, indicando que a rentabilidade implícita do investimento é inferior à taxa de desconto mínima exigida. Tá? Aqui é. Vamos lá, vamos fazer isso para ver se é verdade. Vamos fazer o valor presente líquido com a taxa de 30%. Vou pegar aqui de novos valores. 750 mil, negativo, como primeiro valor inicial, 250 mil, primeiro fluxo, 320 mil, segundo, 380 mil, terceiro, 280 mil, o quarto. Aí a taxa de 30% de taxa. Aí agora eu peço o valor presente líquido. Menos 97 mil. Ou seja, quando eu descontei, deu 600 e poucos mil reais. Menor do que os 750. Aqui mais na frente, no slide, ele vai trazer esse cálculo. Tá? Descontei tudo, essa taxa de 30%, deu 652 mil. Quando eu subtraí 750, deu negativo. Nesse caso aqui, eu não posso desconsiderar o sinal, tá? Então, prestem muita atenção, porque isso vai ser cobrado de vocês, tá? Que vocês utilizem, vejam o sinal correto. Mas fez certinho, tá? Utilizou o primeiro valor negativo, o restante positivo, ele nunca vai dar errado. Pronto, isso aqui seria uma representação, tá, do valor, indicando que
quando a taxa de desconto ela é igual à taxa interna de retorno, a gente consegue. Quando o valor presente líquido ele é zero, tá? Quando ele é zero, significa que a taxa interna de desconto é igual à taxa aplicada. É aquilo que eu tinha falado. Se o valor presente líquido é igual a zero, é porque a taxa interna de retorno é exatamente igual à taxa que eu indiquei no início. Lembra aqueles 30%? Se eu colocasse 30% e fizesse o cálculo desse zero, significaria que a taxa interna de retorno também é 30%, que não foi o nosso caso. E aí a gente tem avaliação relacionada à aplicação de capital e a, e a tomada de capital, né? Porque os valores invertem, né? Que quanto maior a aplicação, e aí é o oposto, seria o oposto da análise, tá? Que a gente fez ali. Mas vamos pensar do seguinte: isso daqui seria verdade se a gente considerasse a inversão dos números da calculadora. Eu prefiro indicar a vocês que sempre coloquem o primeiro valor negativo e o restante positivo. Então a gente não precisa fazer esse tipo de análise aqui. Tá dentro da teoria. Esse segundo gráfico aqui seria para um caso de que o primeiro valor é positivo e os valores seguintes são negativos. E aí a gente começa, propriamente dito aqui, na nossa brincadeira, tá? Vamos lá que temos só 3 minutos. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou